Pessoal, direto aqui da coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis, Bolsonaro articula o último movimento para tentar anular as eleições. Você pensa que ele já desistiu? Esse golpista não desiste. Enquanto ele não tiver punição, ele vai continuar tentando tumultuar o ambiente. Agora ele quer outro processo na justiça para tentar anular as eleições. Mais um, pessoal. É um cara de pau. Bolsonaro está de volta à articulação para tentar anular o resultado das eleições. Cobrado por apoiadores, ele passou a traçar novas estratégias para evitar a posse de Lula após período submerso. Agora pressiona Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, a protocolar na justiça uma ação pedindo novas eleições, sob a alegação de fraude. Mais do que qualquer efetividade jurídica, a medida busca inflamar as ruas e demonstrar disposição ao embate. O que ele quer mesmo é confusão. Ele sabe que não vai conseguir novas eleições. E se tivesse novas eleições, ele perdia mais feio ainda. Perdia em primeiro turno dessa vez. Dessa vez não tinha segundo turno, porque Bolsonaro está destruído politicamente. Muita gente sabe agora que ele é um golpista. Teve gente que ainda achava que ele não ameaçava a democracia brasileira, pessoal. Muita gente que votou nele aí, iludido de novo. É difícil de acreditar, mas tem gente assim. Só que agora viram do que eles são capazes, do que os fanáticos são capazes e do que o Bolsonaro é capaz. Não resta mais dúvida, Bolsonaro é um golpista, um autoritário, um projetinho mal feito de ditador. E quer, de novo, entrar com outra ação, dessa vez pedindo novas eleições. Na última ação, ele pediu a anulação de mais da metade das urnas, o que daria vitória para ele, segundo os cálculos do PL. Não sei nem se esse cálculo procede. Agora quer novas eleições. Só que tem um problema. Você acha mesmo que o Valdemar Costa Neto vai ter coragem de enfrentar o Alexandre de Moraes de novo? O que é que você acha? Depois da multa de 22 milhões de reais, o fato do Alexandre de Moraes ter feito o trabalho dele de forma rápida e eficiente, dando checkmate nos golpistas e jogando uma multa de 22 milhões no Valdemar Costa Neto, faz com que o Valdemar não tenha mais coragem de entrar com nenhum processo para questionar as eleições. Sinceramente, vou ficar muito surpreso se o PL entrar com essa ação que o Bolsonaro está querendo. Porque está querendo perder mais 22 milhões de fundo partidário. Se entrar, vai tomar outra multa. E quando dói no bolso, esse pessoal sente. Acho que eles têm mais medo até do que ser preso. É o medo de perder dinheiro. Quando mexe no bolso do corrupto, ele chora. É o que está acontecendo. Será que o Valdemar tem coragem? Eu acho muito difícil. A peça que Bolsonaro quer que o PL apresente recorreria ao artigo 14 da Constituição Federal, que versa sobre soberania popular e sufrágio universal. E aí citaria o parágrafo 10 e não tem nada a ver, porque é só lorota para tentar tumultuar. O Valdemar tem resistido a pôr em prática o que Bolsonaro quer. Obviamente, pelo que eu acabei de falar. Ele tem medo de ser punido novamente. O presidente do PL tenta demover Bolsonaro da ideia de levar adiante qualquer movimento de ruptura institucional e busca convencê-lo a disputar as eleições em 2026. Só que aí teria outro problema, né? Que é o Bolsonaro chegar em 2026 com direitos políticos. Ele tem tudo para ficar inelegível daqui para 2026. E se não ficar, vai ser uma vergonha para a justiça eleitoral. É fundamental que Bolsonaro fique inelegível, até para servir de exemplo, para que nas próximas eleições nós não tenhamos, de novo, uma eleição manchada por um candidato que não respeita as regras do jogo, por um candidato que rasga os códigos eleitorais. Se você não punir o Bolsonaro, vai ser difícil punir qualquer outra pessoa nesse país por crime eleitoral, porque Bolsonaro é o maior infrator da lei eleitoral que existe neste país. Se ele não for punido, sinceramente, a justiça eleitoral fica desmoralizada. E eu acredito que não vai acontecer.
essa impunidade. Ele vai sim ficar inelegível, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Enfim, funcionários do PL chegaram a procurar casa em Brasília para Bolsonaro, que deve deixar o Palácio da Alvorada. Já devia ter deixado. Já está passando do tempo de deixar o Palácio da Alvorada. Era para já estar desocupado há tempos, para o novo presidente poder se instalar no local. Valdemar avalia que já se expôs o suficiente quando protocolou uma ação baseada em auditoria contratada pelo próprio partido, questionando as urnas eletrônicas. Aquela em que ele tomou uma multa de 22,9 milhões de reais. Só isso. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, apontou litigância de má-fé. Valdemar não quer um novo enfrentamento com o judiciário. E não é nem com o judiciário, ele não quer é enfrentar o Xandão. Ele sabe que ali o buraco é mais embaixo. Pois é, não tem como enfrentar o Alexandre de Moraes, porque ele está prontinho para dar um checkmate. O novo movimento de Bolsonaro, após dias submerso, pegou de surpresa até apoiadores próximos. Integrantes da base bolsonarista no Congresso afirmam que o presidente parece sem norte e não tem comunicado com clareza o que pretende fazer desde que o resultado das urnas foi proclamado. Na última quarta-feira, Flávio Bolsonaro foi o primeiro da família a abordar o assunto e afirmou à coluna do Capelli que um golpe militar nunca foi cogitado, o que é uma grande mentira. Golpe é o sonho de verão do Bolsonaro. É aquilo que ele pensa todos os dias. Ele se deslumbra com a possibilidade de um golpe. Como eles não conseguem, como não vão concretizar o golpe, vem com essa história de que nunca cogitaram. A gente viu o que está acontecendo em Brasília. Se isso não é tentativa de golpe, é o quê? Qual é o nome? Como é que a gente pode nomear uma coisa dessas? Enfim, mais uma mentira do Flávio Bolsonaro, alguém que está acostumado a faltar com a verdade. O que importa é que Bolsonaro tenta, de forma desesperada, encontrar algum coelho na cartola, só que não vai ter mais o apoio do próprio partido para essa empreitada, porque o Valdemar teve a punição justa com a multa de mais de 22 milhões de reais. Você imagina se o Alexandre de Moraes tivesse ficado pisando em ovos, não tivesse multado, tivesse aceitado o pedido de investigação sobre as urnas para anular mais da metade delas e tivesse ficado protelando uma decisão. Imagina o que poderia acontecer. O Valdemar Costa Neto não pensaria duas vezes em entrar com um pedido para a realização de novas eleições. Espera aí, eu entrei com uma litigância de má-fé, eu entrei de sacanagem na justiça e não aconteceu nada comigo, então eu vou de novo. Agora eu vou pedir novas eleições. Não vai acontecer porque foi punido, porque tomou uma multa, tomou um checkmate do Alexandre de Moraes e agora fica com medo. Está vendo aí como, quando a justiça é feita, o criminoso fica temeroso, fica cauteloso, pensa duas vezes antes de cometer o crime novamente? É isso, pessoal. Justiça sendo feita, a gente começa a acabar com esse estigma de país da impunidade. Alexandre de Moraes tem que servir de exemplo para outros magistrados desse país, integrantes de tribunais superiores, de tribunais nos estados, juízes de primeira instância e etc. Alexandre de Moraes hoje é um exemplo de atuação dentro da justiça brasileira. E Valdemar que se cuide. Se quiser litigar de má-fé, vai tomar multa. Vai ser mais, agora, 44 milhões de multa por reincidência. A primeira vez tomou 22 milhões. Na próxima toma 44, que é para ver se aprende. Eu duvido que ele tenha coragem de desafiar o Alexandre de Moraes. Duvido.